Bem, pessoal, hoje a ideia é fechar a discussão sobre gêneros científicos falando daquele gênero que talvez seja o mais importante, o mais usual hoje em dia na comunicação científica, que é o artigo. Então vamos primeiro dar uma recapitulada em coisas que nós já vimos. Vocês acabaram trabalhando o gênero fichamento e o gênero resenha, porém tem outros também, outros gêneros, né? Relatórios de pesquisa. A monografia. Monografia quer dizer literalmente o estudo aprofundado de um tema. Um TCC é geralmente uma monografia, pode haver uma monografia de término de disciplina. Dissertação, que é o resultado final de um mestrado. Tese, que é o resultado final de um doutorado, de uma livre docência. Projeto de pesquisa, também um gênero específico de texto, né? O livro científico, que geralmente é a adaptação de algum relatório de pesquisa. O ensaio, e o artigo científico. Tá? Eu até coloquei o ensaio numa cor diferente, um certo destaque, pois eu quero falar algumas especificidades que ele tem, tá? Pois às vezes ele se confunde até com o gênero artigo científico. O que o ensaio tem de diferente e específico? Aqui tem uma definição do ensaio, do que é um ensaio. Então vou ler aqui. É um texto situado nas fronteiras entre o filosófico e o literário. Expõe ideias, especulações, críticas, reflexões sobre certa temática. De certa maneira, o ensaísta apresenta uma tese pessoal e defende seu ponto de vista sem necessariamente recorrer a evidências empíricas ou documentais. Por seu caráter compreensivo e interpretativo, o ensaio é bastante utilizado na área de ciências humanas e sociais. Pois bem, tá? Se pode até muitas vezes falar num artigo ensaístico, tá? Um artigo científico ensaístico. Tá? No entanto, ele acaba diferindo do artigo científico explícito justamente por esse elemento de não ter preocupação com evidências empíricas, com a apresentação de uma pesquisa sobre um dado concreto do mundo. Tá? Empírico quer dizer isso, tem a ver com o real, com algo concreto. Né? Tá? Bom, de qualquer maneira, tá? Revistas científicas também publicam ensaios muitas vezes, que daí tem esse caráter mais livre, mais de pensamento, de especulação, como essa citação diz aí, se aproximando do filosófico e do literário. Certamente vocês conhecem ensaístas, já leram ensaios de pessoas, por exemplo, Domenico de Masi escreve ensaios, Humberto Eco escreveu ensaios, a gente lê muitos ensaios que são textos mais especulativos do que empíricos e de pesquisa. Tá? E daí é isso, né? O artigo científico ele acaba explorando algum aspecto empírico da realidade, fazendo um estudo de alguma coisa que tem uma materialidade. Essa materialidade pode ser algum elemento do real, uma população, uma amostra, algumas pessoas, ou algum corpus bibliográfico. Então, existe artigo científico que consiste numa revisão de literatura. Tá? O autor leu um conjunto de textos sobre alguma coisa, sobre algum assunto, sobre algum autor e faz um texto. Ou então pode ser uma análise literária, documental, também pode ser uma análise de um filme, mas enfim, o ponto é que ele tem uma materialidade, ele tem uma análise do real que necessariamente o ensaio não tem, não precisa. O artigo científico vai acabar se caracterizando por isso. Né? Tá? O gênero pode ser produzido, dirigido para contextos diferentes. Um trabalho final de uma disciplina de graduação, pós-graduação. No entanto, os artigos científicos geralmente vão ser dirigidos, vão ser produzidos para eventos científicos, congressos, simpósios e revistas científicas, que hoje em dia são as revistas, talvez o canal mais privilegiado para a divulgação dos artigos científicos. Um artigo científico, além da parte textual, ele pode ter tabela, figura, imagem, que apresentem os seus dados, ilustrem determinadas questões e permitam ao autor debatê-las com mais adequação conforme o tema. Por exemplo, alguém que faça uma análise fílmica, eventualmente vai mostrar frames do filme, imagens, etc. Bom,
Se diz hoje em dia que o artigo é a peça da comunicação científica por excelência. Algumas características importantes dele nessa perspectiva é que ele geralmente é revisado por pares. O que significa um artigo ser revisado por pares? Tá? Ele é mandado para avaliar, ele é mandado para um congresso, para uma revista, tá? E daí se tira o nome do autor, tá? E outra pessoa que vai ser o parecerista, o avaliador, vai ler esse trabalho, tá? E vai emitir um parecer se esse trabalho deve ser aceito ou publicado numa revista. Bom, isso é uma estratégia para garantir qualidade da revista, da qualidade científica, né, do trabalho. Vocês devem estar vendo no nosso atual contexto discussões de se determinado tratamento para a Covid funciona. Daí as pessoas fazem estudos e mandam para revistas científicas. E os pares vão ver se esse estudo tem solidez metodológica, se ele é válido. Tá? Eu estava acompanhando há pouco um artigo sobre cloroquina e eu vi inúmeras críticas metodológicas a esse artigo e talvez ele acabe não sendo aprovado e, afinal de contas, publicado. Outro ponto importante do artigo, enquanto uma peça científica importante, é que ele tem uma publicação relativamente rápida. Então, mais uma vez usando o nosso exemplo atual, todo mundo quer logo saber resultados do que está acontecendo com a pandemia, o que se sabe. Então, é possível alguém fazer um artigo em 3 meses, mandar para uma revista e ser publicado em 6 meses, ou até menos. Então, é algo bastante rápido. Uma tese a gente demora 3, 4 anos, uma dissertação 2, uma monografia 6 meses, enfim. O que se destaca aqui é que o artigo é relativamente rápido, né, a publicação. Além disso, ele tem um tamanho menor, em torno de 10, 20 páginas, depende do congresso, da revista, mas é em torno disso, e portanto a leitura dele é mais fácil, né? A gente logo se atualiza lendo artigos científicos, né? Bom, também vale notar que é muito comum alguém que faz uma tese ou uma dissertação ou fazer uma síntese completa do trabalho, como um artigo, ou então, de uma tese ou de uma dissertação, tirar um conjunto de artigos. Às vezes, o volume de dados, de discussões é tanta que não vale a pena fazer um só artigo, vale a pena fazer mais. Às vezes, o autor tem capacidade de síntese muito boa e a natureza da pesquisa permite que se faça um artigo que sintetize uma pesquisa maior, né? Bom, isso daí também leva a esse terceiro aspecto que eu quero destacar para vocês, é que o artigo permite que um autor dê uma contribuição incremental a um estado de conhecimento de alguma coisa. Eu acho que, novamente, o exemplo do que nós temos vivendo hoje com a questão da pandemia é muito interessante. Vocês vão ver que a imprensa tem reportado, às vezes, estudos bastante simples, do tipo a Covid tem ou não relação com a nicotina, existe ou não determinados sintomas associados. Eu vi há pouco uma matéria muito interessante sobre certos sintomas ligados a feridas na mão, enfim, é um detalhe muito, muito pequeno a propósito dessa doença, mas que ajuda. Naturalmente, uma hora que chegarmos a uma profilaxia, uma vacina, todos os estudos que estão sendo produzidos vão acabar contribuindo para o esforço comum de se produzir avanço no estado de conhecimento. Então, o artigo pode produzir um pequeno avanço que, no acúmulo do conhecimento, produza um patamar mais elevado de saber e de capacidade de intervir na sociedade. Bom, uma estrutura usual para um artigo é essa que eu estou apresentando aqui. É claro, às vezes os títulos, geralmente essa estrutura acaba sendo
replicada nos intertítulos de um trabalho, às vezes eles mudam um pouquinho. Às vezes a pessoa, por exemplo, não escreve materiais e métodos, coloca procedimentos metodológicos, coloca títulos um pouco diferentes, mas geralmente um trabalho, um artigo científico segue essa estrutura. Ele vai ter um título, geralmente descritivo. No trabalho que eu estou dando para vocês lerem como um exemplo e como uma matéria de estudo, vocês vão ver um título bem descritivo, fala as categorias de análise, o que é, e não impede de que muitas vezes o autor bole uma espécie de título de fantasia anterior ao título o título descritivo. Isso também acontece com livros. Eu costumo, às vezes, dar um exemplo de um trabalho de um professor que foi diretor da época, cujo título é O Paraíso via Embratel. Daí, 2 pontos, um estudo sobre a televisão numa comunidade, tal. Esse é o título descritivo. Bom, às vezes o artigo só tem título descritivo, está dizendo exatamente o que é de uma maneira mais objetiva. A questão de ter ou não título de fantasia é opcional. Né? Depois, vai ter um resumo, geralmente de 5, 10 linhas, um parágrafo no qual o autor diz o que é a pesquisa, como ela foi feita e adianta alguns dos resultados mais significativos. E daí também coloca palavras-chave, cuja importância tem a ver com um ponto que a gente vai ver daqui a pouco, que é a recuperação dos textos em bases de dados, em coleções que agrupam literatura científica. Bom, depois disso, um artigo vai ter uma introdução, geralmente. Nessa introdução, o trabalho é apresentado contextualizado. A apresentação consiste em ele mostrar a que vem, o que é exatamente o assunto dele, qual é o problema, isto é, a pergunta que ele procura responder, objetivos, justificativas, e, em termos de contextualização, geralmente numa introdução, vai se falar como o trabalho se situa dentro do contexto social e dentro também do contexto de estudos sobre determinada temática. Uma seção de materiais e métodos vai descrever como a pesquisa foi feita. Vocês vão ver no artigo que eu dou como exemplo, isso daí, uma grande sessão onde a pessoa fala, fiz entrevistas, analisei determinado material, tal. Bom, se diz como foi feita a análise e depois se apresentam a parte analítica do trabalho. Às vezes, a pessoa coloca resultados junto com a análise. Em alguns outros trabalhos, não. Em alguns outros trabalhos, a pessoa analisa, coloca certos resultados, mas faz um item mais específico no qual aquilo que foi descoberto do estudo, achado, o que se viu de mais importante é destacado num item chamado resultados. Numa discussão, o que é interessante é procurar interpretar o dado. O que ele significa, o que ele tem de novo, o que ele contraria ou não, estudos precedentes, enfim, digamos assim, uma parte mais fina de análise. Enfim, é o cume da análise, por assim dizer, a discussão. Né? Numa conclusão, alguns colocam não conclusão, as considerações finais, se pode falar sobre os eventuais limites da pesquisa, que podem se dever ao tamanho da amostra, a peculiaridades da coleta de dados, enfim, uma série de aspectos. Também é possível fazer propostas para novos estudos a partir desses limites, ou então do que se achou, o que merece ser aprofundado. Enfim, conclusões vão quando às vezes a pessoa para, o artigo termina na discussão, na interpretação dos resultados. Conclusão, quando vai nessa perspectiva de sugerir novos estudos e falar, dar um fechamento na pesquisa a respeito do que ela foi. Né? Bom, falando um pouco daquela estrutura e mostrando como ela se coloca, pode-se dizer que
essa parte aqui que a gente está chamando de específico é o corpo, é o núcleo do trabalho, né? E nessa parte geral, que compreende a introdução, ela tem um movimento que parte do geral para chegar no específico. Isto é, você vai colocar o teu problema em termos amplos e chega na tua questão e vai para a análise. Na conclusão, por outro lado, você parte do específico e anda para o geral. Essas duas figuras aqui procuram mostrar. Na introdução, você fala do trabalho em relação, por exemplo, numa pesquisa sobre comunicação organizacional, você pode colocar, em termos de grande área, como a pesquisa se situa em termos da área da comunicação, do problema social ou da questão social que ela aborda, vai num movimento baixando até chegar ao tópico específico que o teu trabalho procurou estudar, trabalhar, aprofundar, construir conhecimento. Por outro lado, na conclusão, você chega você primeiro expõe os resultados, né? Resume os resultados mais significativos, daí você vai dando sentido a esse resultado em termos um pouco mais gerais e chega até a propor, eventualmente, pesquisas futuras. Então, o artigo tem essas características e, como eu disse, é a peça mais atualmente a mais comum da literatura científica. Vocês vão ler muitos artigos durante a graduação de vocês, durante a vida estudantil de vocês, e certamente vão produzir também alguns artigos. Por isso, vale a pena, na medida que vocês forem lendo, vejam, comecem a perceber como essa estrutura que eu estou falando para vocês realmente se coloca naquilo que vocês leem. Existem uma série de demarcadores no artigo que com o tempo a gente vai ficando mais esperto, né? E vamos percebendo, vendo isso, palavras, por exemplo, objetivo, problema, justificativa. Se queremos entender a partir de uma leitura mais profunda do artigo, nós vamos ver essas palavras-chave ao longo do texto. Bom, eu deveria ter notado, acho que valeria a pena eu ter colocado, que também, ao fim das conclusões, nós temos as referências do trabalho. Eu nem coloquei porque é uma parte quase extratextual. No entanto, geralmente é contado como espaço naquelas entre 10 e 20 páginas, vai se contar geralmente tudo, do título até ao fim da tua última referência bibliográfica. Referência bibliográfica, a gente discute um pouco depois, né? Mas vocês já, à medida que vão vendo o trabalho, vão vendo que eles têm referência e isso é uma parte constituinte do estudo. Outro ponto que eu devo notar é que hoje em dia a forma de referência, o pessoal está optando muito mais para colocar as referências no texto do que em nota de rodapé. E nota de rodapé hoje em dia é algo menos comum e quando se coloca procura-se fazer notas menores para explicar um outro detalhe que mereça uma nota de rodapé. Mas foi algo que com o tempo se tornou, digamos assim, não é tão usual como já foi no passado a utilização de notas de rodapé no trabalho científico, embora possa ter. Mas também, se usarem, usem com moderação. Se entende que, assim, se a coisa é importante, é melhor que esteja no corpo do texto, né? Bom, então a nossa discussão a propósito do artigo científico foi essa, para dar a conhecer vocês ele dentro do volume de gêneros maiores da comunicação científica. Então, faça um exercício para consolidar o conhecimento sobre isso e até mais.